Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, nós hoje vamos tratar sobre um assunto bastante relevante, bastante importante, que fala sobre o que aconteceu quando Jesus, morreu ali na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar a vida eterna, E hoje a gente também vai falar sobre o que aconteceu, no inferno durante esse período em que Jesus esteve ali na cruz, Primeiro eu gostaria de levantar uma questão. Será que Satanás ele sabia, o que resultaria a morte de Jesus, Será que ele tinha noção do que aconteceria com ele, com a humanidade após Jesus ser morto, E pessoal, eu quero só levantar algumas questões aqui. Satanás, ele desde o início da humanidade, pessoal, ele tem tentado matar todos os primeiros, a descendência da mulher, Todo homem descendente da mulher, em que era de uma linhagem pura, Satanás, ele investiu grandemente para assassinar essa parte dos homens, E alguns teólogos, pessoal, eles defendem uma tese, essa perseguição a uma criança que iria ser nascida, ela começou ali com o segundo filho de Eva, que foi Abel. E Satanás começa a influenciar o coração de Caim, E resulta naquela questão da oferenda de Deus e tal, e ele, com ódio tremendo no seu coração, inflamado por Satanás, ele acaba ali matando o seu irmão Abel. E alguns teólogos interpretam também, puxam para essa linha que Satanás ele desconfiava que Abel também poderia ser esse filho dessa promessa, que ele tinha feito sobre a linhagem de Eva, que iria pisar a cabeça dela, que esmagaria a sua cabeça. E um pouco mais para frente, pessoal, aí a história vai contando sobre a linhagem, tentando se multiplicando na terra. Aí surge uma família de Noé, e Deus faz uma promessa que era que as pessoas precisavam se voltar para Deus, se purificarem, E através ali de Noé, Noé, sua esposa e mais seus 3 filhos, que era uma linhagem, além de ser uma linhagem que adorava a Deus, pessoas que reconheciam a eternidade, a santidade de Deus, também tinham o seu DNA puro, A maioria das pessoas ali tem uma linha de entendimento que toda a humanidade ali, ela já tinha sido corrompida tanto espiritualmente como geneticamente também por Satanás, E um pouco mais para frente, pessoal, a gente vê uma outra, Deus querendo levantar mais um libertador sobre os hebreus, que é Moisés, E quando Satanás descobre que se levantaria um libertador, ele começa a mover o coração de Faraó para eliminar todos os meninos nascidos até 2 anos naquele período, e começa uma busca incansável por matar todos os homens nascidos ali com até 2 anos de idade, E Deus, por coincidência, Deus faz uma estratégia e coloca Moisés embaixo do nariz de Faraó, e ele cresce ali, aprendendo toda a cultura egípcia, que mais posteriormente Deus vai usar todas de uma estratégia para livrar o povo do Egito. E pessoal, e acontece depois, quando nasce o nosso Salvador Jesus Cristo, aparecem os 3 ex-magos para o rei Herodes, e anuncia que Deus levantaria o rei dos judeus, E a partir desse momento, pessoal, Satanás move o coração de Herodes e começa novamente uma perseguição para todas as crianças nascidas ali dentro ali da região que eles estão. Aí só é necessário eles fugirem para o deserto, cumprindo algumas profecias, E Deus livra Jesus de ser assassinado quando criança, E aí quando Jesus cresce, começa o seu ministério, começa a anunciar ali, a pregar aquela missão que ele tinha, um pouco antes da sua morte, invade o coração e a mente de Judas, e Judas, acaba traindo Jesus. Aí está escrito aí em João, capítulo 13, no versículo 2, que diz assim: "E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse." Irmãos, Satanás, ele realmente tinha no seu coração que se ele eliminasse Jesus, se ele matasse Jesus, seja ele criança ou seja ele já adulto, ele sairia vitorioso dessa batalha, e ele não teria sua cabeça esmagada por Satanás. Porque, irmãos, Satanás, ele conhecia só uma parte da promessa, O restante da promessa, meus irmãos, era guardado em oculto, Nem os anjos, ninguém sabia qual era o propósito completo de Jesus, O que Jesus faria
e como seria o processo de esmagamento da cabeça de Satanás, da serpente, e como ela feriria o calcanhar, né? Então, para que isso não acontecesse, Satanás, ele durante todo esse período, ele tentou, né, de uma forma interromper o propósito de Deus para a humanidade. Esse mistério, ele está descrito em Colossenses, no capítulo 1, 26, que diz o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Isso está descrito em Colossenses 1, 26. E o interessante, pessoal, aqui não fala somente da aliança que Deus queria fazer com o povo gentil e com o povo hebreu, né? Fazer a união entre os povos. O David Stearns vai dizer aqui no seu livro Comentário Judaico do Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte: ele é o Messias em união com vocês, crentes e gentios, e não somente com os crentes judeus. Nisso reside a esperança da glória, de receber tudo de Deus, que Deus promete àqueles que são fiéis. Pessoal, nós temos que entender que esse mistério, ele vai além da união entre os povos, né? Esse mistério, ele está relacionado ao plano completo de Deus sobre a vida de Jesus, né? Era necessário que Jesus morresse ali na cruz do Calvário para que se cumprisse essa promessa. Jesus morreu no momento exato, né? Ele fala que está consumado. Antes de dar o último fôlego de vida, ele diz: está consumado. Completou a missão de Jesus ali na cruz do Calvário. Por isso que Deus guardou esse mistério em oculto durante tanto tempo, né, pessoal? Porque Paulo, lá na carta dos Romanos, no capítulo 5, 12, ele vai dizer o seguinte, referente a esse processo que aconteceu no mundo espiritual. Ele vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Viu, pessoal? Pois em 1 Pedro também, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 3, no versículo 18 a 19: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Pessoal, Jesus, ele desceu ao inferno, pregou aos demônios ali a sua vitória, pessoal. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que morreu para nos salvar, aquele que aniquilou os planos de Satanás para a humanidade, aquele que pisou a cabeça da serpente, aquele que saiu vitorioso. Esse é o nosso leão da tribo de Judá, pessoal. Esse é o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele com essa missão, ele cumpriu a profecia que está em Oséias 13, que diz o seguinte: onde estão a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a perdição? Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. Ele saiu vitorioso dessa batalha, pessoal. Os romanos tinham por hábito, por costume, após vencer os seus inimigos, eles fazerem uma procissão com esses inimigos amarrados, enfileirados. Essa configuração de Jesus é a mesma que os romanos faziam. Jesus envergonhou Satanás e os expôs publicamente nas regiões celestiais. Mostrou para os anjos e para os demônios quem ele era verdadeiramente, que ele era o Filho de Deus, o general, o príncipe, né? E o vencedor dessa grande batalha, pessoal. Ele rompeu com essa linhagem pecaminosa e nos deu acesso à vida eterna, nos deu acesso à sala do trono de Deus. Paulo, gente, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, ele vai dizer o seguinte sobre essa vitória triunfante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público triunfante sobre eles na cruz do Calvário. Esse é o nosso Senhor, que triunfou ali na cruz e derramou o seu sangue e envergonhou a Satanás e a todos os demônios. E complementando isso, tem um teólogo chamado Oscar Cullmann, ao escrever sobre o término da Segunda Guerra Mundial, ele comparou essa estaca, essa cruz, né, como uma metáfora da morte de Jesus, de Yeshua, né? Ele vai dizer o seguinte, que esse dia foi o dia D, né? Aliançados, quando eles estavam aliançados ali, eles invadiram a Normandia e garantiram uma vitória ali, né? Uma primeira vitória. Só que depois dessa primeira vitória, eles ficaram lutando por mais 11 meses, né? Que foi considerado depois o dia da vitória, né? O dia V. E esse teólogo Cullmann, ele representa depois desses 11 meses,
como se fosse simbolizando a segunda vinda de Jesus, né? Uma vitória por completa, né? Ele venceu a primeira vitória, Satanás ainda tem um período de influência humana, né? Mas que barra Satanás aqui é o Espírito Santo, né? Mas depois da segunda vinda de Jesus vai ser a vitória completa. Ele se assemelha a esse simbolismo na Normandia com a vitória de Jesus, né? A primeira, a segunda vitória de Jesus. Nós entendemos que Jesus, ele biblicamente, ele veio como o segundo homem de Deus, o segundo Adão. O primeiro Adão, pessoal, ele infelizmente desobedeceu a Deus, ele perdeu acesso a muitas coisas espirituais. E uma das coisas espirituais e físicas que ele perdeu foi o acesso à árvore da vida, né? E Jesus, ele vem à Terra, restaura a humanidade, e quando ele voltar novamente para reinar conosco, ele trará também acesso à árvore da vida que está na Nova Jerusalém, e nós poderemos, pessoal, comer, nos alimentarmos novamente, né? Apocalipse fala sobre novamente acesso à árvore da vida. Nós teremos acesso novamente a todas as coisas que foi perdidas por Adão, e nós estaremos com o Senhor, com os anjos e com todas as pessoas que já foram salvas durante toda a humanidade, Davi, Moisés, todos nós estaremos juntos, né, celebrando a Deus e tendo acesso a todas as coisas que foram perdidas, né, por Adão. Teremos acesso à árvore da vida e reinaremos com Jesus, né? E espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você tenha sido edificado por ele. E se você gostou desse vídeo, ele de alguma forma te ajudou, te abençoou, te peço que compartilhe com o máximo de pessoas para que nós possamos juntos, né, estar proclamando o reino de Deus e anunciando essas boas novas abençoadoras de Jesus. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau.